Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor relator, ministro Edson Fachin, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, senhoras e senhores que acompanham essa sustentação oral. Trata-se da avaliação em plenário virtual da decisão monocrática proferida pelo ministro Edson Fachin nos autos do RE 10.17.365, com repercussão geral reconhecida, por meio do qual Vossa Excelência concedeu tutela provisória incidental para suspender os efeitos do parecer AGU número 1 de 2017. E do que se trata esse parecer? O parecer AGU número 1 de 2017, que recebeu o seu de acordo presidencial em 20 de setembro de 2017, é um documento que apenas fixa que, abro aspas, a administração pública federal deve observar, respeitar e dar efetivo cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. Aquela decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou na PET 3388, o famoso caso da Raposa Serra do Sol. O ministro Edson Fachin sustenta sua decisão em dois pontos. O primeiro deles, de que o julgado precisa considerar o contexto em que foi proferido. Ou seja, é preciso explorar as possibilidades hermenêuticas daquele julgado. E o segundo ponto é que o julgado não atribuiu à autoridade administrativa uma tarefa de realizar um simples cálculo matemático. Em primeiro lugar, é importante observar que nós estamos a falar de uma jurisprudência de mais de 11 anos que estabeleceu diretrizes e nortes que hoje fundamentam várias decisões do Poder Judiciário e também decisões proferidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Alimenta a atividade legislativa do Congresso Nacional e também, e principalmente, norteia os gestores públicos na política nacional indigenista. Portanto, não parece correto, do ponto de vista constitucional, que agora se fragilize, que torne ela incerta e pior, que sugira que ela eventualmente seja caso isolado e não se trate de um caso com maior repercussão. Basta uma leitura do texto e do tom do acordo para se verificar que isso não é verdade. Mas retornemos aos fundamentos da decisão do ministro Edson Fachin. Quando se diz, por exemplo, que o contexto em que deve-se observar o contexto em que foi prolatada, não se parece que tenha aqui um sentido maior que não seja especificamente, simplesmente, afastar a aplicação dessa jurisprudência. Se o contexto não faz de um julgado uma jurisprudência, nós estamos diante de um problema lógico em que não se tem mais nem conceitualmente a ideia de jurisprudência. Mas há outros argumentos. A PET 3388 tem efetivamente um sentido muito mais amplo e abrangente. Em primeiro lugar, os casos de demarcação são casos análogos, são geralmente casos análogos, isso é reconhecido por todos aqueles que discutem a questão. Em segundo lugar, quando o acordo estabeleceu as balizas, e destaco, marco temporal, salvaguardas institucionais e o conceito de esbulho renitente, essas questões foram discutidas e aprovadas com um claro significado transcendente, um claro significado objetivo. Em terceiro lugar, no julgamento dos embargos de declaração, em 2013, acórdão proferido pelo ministro Barroso, se reconheceu que aquele acórdão de 2009 era, na verdade, ostentava força moral e persuasiva de uma decisão proferida pela mais alta corte do país. É importante que nós destaquemos aqui um ponto fundamental, o voto do ministro Celso de Mello, proferido RMS 29087, em que ele diz: é importante enfatizar neste ponto que essas diretrizes, tais como definidas pelo Supremo Tribunal Federal, acentuam a forma normativa da Constituição Federal, pois derivam essencialmente do próprio texto da nossa lei fundamental. Em outras palavras, a interpretação que foi dada na PET 3388 não é uma invenção, é apenas a explicitação do que está na Constituição Federal. Mais adiante, o ministro Celso de Mello faz um apelo bastante eloquente. Diz o ministro Celso de Mello: altamente conveniente, desse modo, que o eminente advogado-geral da União restabeleça a vigência da portaria AGU 303, aquela que veio antes deste parecer que se analisa, em ordem a adequar ao julgamento plenário da PET 3388 a atuação dos órgãos jurídicos da FUNAI e da União Federal, sempre que se tratar de demarcação administrativa de terras indígenas. Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal faz um apelo para que a AGU normatize aquelas balizas que foram fixadas na PET 3388. Pois bem, senhores, como é possível sustentar, portanto, que há probabilidade do direito alegado contrário a essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? E, ademais, como é possível imaginar
que a avaliação do perigo de dano possa ser feita de maneira genérica, sem se sustentar num fato concreto, específico. Isso nos leva, inclusive, a outra preocupação. Seria possível, seria viável do ponto de vista jurídico constitucional que, no âmbito de um processo com repercussão geral, se conceda uma tutela de urgência, o artigo 300 do CPC, com efeitos para além do caso concreto? Sim, porque, neste caso especificamente, o próprio ministro Edson Fachin já havia concedido a sua tutela de urgência para o caso concreto e agora expandiu os efeitos de uma decisão como essa sem um fundamento concreto, fático, que justifique essa decisão. Portanto, o setor da agricultura, o setor produtivo da agricultura vê com muita preocupação essa decisão. Em primeiro lugar, por quê? Nós estamos a falar de uma decisão monocrática que, na prática, suspende uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esta atribuição, vamos dizer assim, anômala do relator, traz grave insegurança jurídica para o setor. Em segundo lugar, estamos a falar da instabilidade de balizas fixadas em uma jurisprudência muito bem consolidada. Será que nós estaríamos diante de um retrocesso grave? Nós estaríamos voltando a um tempo em que a subjetividade na elaboração dos pareceres antropológicos gerava excesso na aplicação e os abusos na aplicação da teoria do indigenato? Abusos esses que foram, inclusive, apontados na CPI da FUNAI de 2017. Bom, é por isso que o setor entende como muito preocupante e grave e com o potencial que essa decisão tem de conflagrar o país novamente em conflitos fundiários no setor rural. Isso é bastante preocupante porque pode gerar, de fato, aquela situação em que havia sido superada em 2009 com a decisão do Supremo Tribunal Federal. E se uma decisão concreta, em um processo administrativo específico, de fato não aplica adequadamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é natural, na verdade, que se pense numa reprimenda jurídica, que seja, jurisdicional que seja, a este caso específico, e não a suspensão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, do parecer que apenas deu eficácia a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, senhores ministros, a preocupação, na verdade, está porque observamos um contexto de alta incompreensão em relação ao que significou a PEC 3388 e, especificamente, o seu marco temporal. O que é esse marco temporal? O marco temporal não é um critério que define a relação do índio com a terra onde vive e com a terra que precisa para desenvolver a sua cultura, os seus costumes, as suas tradições. Em absoluto. A Constituição estabelece dois instrumentos, inclusive, para que se dê essa relação. Um deles, de fato, é a demarcação. O outro é a instituição de uma reserva indígena. Isso está claramente na Constituição Federal, no artigo 231, parágrafo 6º. Isso está no artigo 26 do Estatuto do Índio, Lei 6.001. E isso está no artigo 16 da Convenção OIT 169. O caso da reserva indígena, né, diferentemente da demarcação, é um caso em que há a desapropriação. O produtor rural recebe o valor devido pela terra em que ele trabalha e produz de maneira regular, de maneira pacífica e regular. Portanto, ele recebe os valores que possibilitam que ele tenha dignidade, que ele tenha instrumentos financeiros para sustentar a sua família, ele e a sua família. O marco temporal, excelências, portanto, é apenas a definição objetiva para que o produtor rural, agindo de boa fé, que adquira sua propriedade de maneira regular, nunca utilizando força, nunca utilizando violência de qualquer natureza, produz e trabalha naquela terra. E por alguma opção administrativa baseada em elementos objetivos concretos, se entenda que aquela terra precisa ser destinada eventualmente a uma comunidade indígena. Portanto, do ponto de vista da relação do índio com a terra, não há diferença entre demarcação e instituição de reserva indígena. Essa é uma diferença, na verdade, que está na aplicação dos direitos do produtor rural, no final das contas. É importante que essa lógica também seja aplicada à noção de esbulho renitente, ou seja, para que o esbulho renitente não seja considerado como uma forma indireta e inadequada de aplicação de uma teoria já muito afastada e incorreta, a chamada teoria do indigenato. É importante destacar nesse ponto aqui trecho do voto do ministro Teori Zavascki, que foi proferido no RE 803-462. Abre aspas. Renitente esbulho não pode ser confundido com ocupação passada e com desocupação forçada ocorrida no passado. Há de haver, com a configuração de esbulho, situação de efetivo conflito possessório que, mesmo iniciado no passado,
ainda persiste até o marco demarcatório temporal atual. Em outras palavras, há o renitente esbulho quando não se trata de um produtor rural que adquire de maneira regular a sua terra. Ao contrário, quando não índio ocupa a terra em que tomou a força por meio de esbulhos e, portanto, não agiu de boa fé e, assim, claramente justificava a anulação do seu título dominial. Pois bem, excelências, para concluir, a CNA, na condição de amicus curiae, forte, inclusive na aplicação do artigo 5º caput, a segurança jurídica, incisos 22 e 23, artigo 170, incisos 2 e 3, artigo 187 da Constituição, artigo 67 da DCT, pleiteia o não referendo à decisão do ministro Edson Fachin e, portanto, o prestígio da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adotado na PEC 3388 e do parecer que apenas deu aplicação a essa decisão. Entendemos que essa decisão traz um potencial enorme de conflagração do país, mais uma vez, e retorna a uma atividade, a uma situação muito grave que se vivia no Brasil hoje em 2009. E a CNA gostaria de destacar um ponto também que é bastante importante. A decisão que o ministro Edson Fachin proferiu no âmbito deste mesmo processo no dia anterior, em 6/5, por meio do qual suspendeu de maneira desequilibrada e seletiva a tramitação dos processos administrativos e judiciais, retirando a proteção que o produtor rural teria para reclamar nos casos em que a sua terra, o seu direito de propriedade estaria ameaçado. Veja, excelências, em uma situação como essa, sem que haja mediação do Poder Judiciário, nós estamos diante do real risco de violência no campo, porque não há como se compensar eventuais injustiças e violências na tomada dessas propriedades que hoje são produzidas e trabalhadas pelos produtores rurais. Portanto, são essas considerações que a CNA gostaria de trazer a vossas excelências, agradecendo mais uma vez a oportunidade dessa sustentação oral. Muito obrigado.